Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais uma quarta-feira, vamos para as 10 horas da manhã, todas as quartas-feiras estarei trazendo um tema para vocês, né? Chama lá de famílias ativas, porque aqui tem somente famílias ativas, né? Famílias que querem aprender, continuar suas crianças em casa, famílias que querem participar do processo de desenvolvimento de suas crianças, né? E hoje, como prometido, eu vou falar de saúde mental. Hum. O que que eu faria se tivesse recebido o diagnóstico, né? Uhum. Por onde que eu começo? Você fala, quem cuida de quem cuida? É muito comum, quando a gente recebe diagnóstico, nos autismo, a gente está doente, muito caminho, a gente fica pensando, meu Deus, o que eu faço agora? Por onde eu começo? E a angústia, né? Será que ele vai falar? Será que ele vai se desenvolver? Tudo que ele sonhou com teu filho, aquilo fica em segundo plano, porque você fica perdido no começo ali, você fica sem orientação. A palavra que eu diria hoje, a gente fica desorientado. Ai, gente, perdão, porque como eu falo isso, acaba me emocionando. Eu, aqui na clínica, eu faço acolhimento das mães, né? E toda vez que eu vou dar um laudo, eu faço a avaliação diagnóstica, toda vez que eu vou dar o laudo para eu comunicar a ela que aquela avaliação deu sintomas compatíveis ou transtorno do espectro do autismo. Eu revivo todo o processo, eu sinto quando e aí a gente faz esse acolhimento. E, mas, como eu ia dizendo, quando a gente fica no processo, das angústias, a gente fica perdido, né? Quais terapias que eu vou fazer? E a gente se sente sozinho nessa palavra, a gente se sente sozinho, você vê com as outras famílias curtindo coisas que você, naquele momento, não consegue mais curtir. Bom, a pena me conhece, deixa eu me apresentar, gente, nós eu sou Daniela Indopão, eu sou mãe de uma criança com autismo e sou especialista em intervenção precoce. E quando eu comecei a minha jornada como mãe e depois terapeuta, o primeiro livro que eu li, né, me surpreende muito, porque foi o livro Compreender Autismo, Compreender Agir em Família, da Sally Rogers, né, criadora do Modern Paper, qual eu vi no certificado, posteriormente, né, eu sou terapeuta certificada do Modern Paper de intervenção precoce. Aqui no Brasil a gente tem pouco mais de 100 terapeutas certificados. Mas na época eu só era uma mãe buscando uma leitura, né, para me ajudar e o que eu ia fazer com meu filho. E esse livro é bem interessante, porque no capítulo 2, a Sally Rogers, com sua expertise e muita sensibilidade, ela colocou um capítulo de cuidar, tomar conta de si e da sua família. Então, o que que eu faço primeiro? O que que eu faço primeiro antes de eu recebo o diagnóstico? Eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar eh, do meu bem-estar para que eu possa cuidar da minha criança, certo? Então, assim, lembra da história da máscara do avião? A máscara do avião cair, você coloca primeiro assim, e depois a criança ao lado. E naquele momento que a gente recebe esse diagnóstico, a gente fica muito vulnerável, né? Vem uma chuva de informações, vem muita gente dizendo o que fazer, agora você procura um neuro, agora você faz exames, e você ali no meio disso tudo só aumenta a ansiedade, aumenta mais, assim, a gente fica com mais dúvidas nesse processo. Então é muito importante a gente parar, primeiro passo, cuidar da gente, cuidar da nossa
Hum. Porque isso daí eu acho que até uma certa É, então a gente vai com muita angústia nesse momento e recebe uma chuva de informação de gente falando que faz, vai na física, vai na TO, e a gente está ali, no meio disso tudo, recebendo um monte de informação, e nossa saúde mental, daquele jeito, né? Então, o primeiro passo é cuidar, da nosso bem-estar. E hoje eu quero te fazer um convite, né? Para anotar aí. Pega o papel e uma caneta. E eu gostaria que você anotasse tudo que você gosta de fazer. Tudo que você gostava de fazer antes da sua maternidade. Antes de ter filhos. O que que te dá prazer? Às vezes a gente gostava de sair, curtir um show, ou a gente gostava de sair tomar café com uma amiga. Eu gostaria que você também selecionasse as fotos de momentos que foram importantes para vocês. O momento que você estava sorrindo, o momento que você estava feliz. Eu gostaria que você se inspirasse nisso hoje. Faça esse exercício. Anote o que vocês te dão prazer. Junta as fotos daqueles momentos que já te deram felicidade e guarde para você se inspirar neles. Eu quero que você deixe isso separado para você se inspirar. Gente, é muito importante essa aula de hoje. Porque se você não estiver bem, não tem como seu filho estar bem. A criança, ela sente tudo. Ela sente a angústia dos pais. Ela sente que o pai está ansioso. Ela sente o estresse dos pais. As crianças autistas são muito sensíveis. Todas as crianças são, mas as nossas crianças são um pouco mais sensíveis. Elas percebem tudo. Ela percebe a nossa expectativa em relação a elas. Então, a gente precisa estar bem naquele momento. Não só naquele momento, no diagnóstico, mas todo momento. Para sustentar uma intervenção, gente, para sustentar o processo, você precisa estar bem. Não tem como teu filho estar bem se você não estiver bem. A gente tem que estar investindo nisso, certo? E depois desse exercício, de você anotar tudo aquilo que te faz bem, aquilo que te dá prazer na vida, aquilo que você gosta de fazer, nós temos que ter outra anotação. E como organizar essas atividades, né? Eu vou falar primeiro aqui com vocês hoje, o que que dá para delegar, né, da tua rotina. Não, então, eu tenho que cozinhar, eu tenho que lavar, eu tenho que ir trabalhar, eu não tenho tempo. Alguma dessas coisas, em algum dia da semana, pode ser delegado para que você tenha tempo para você. O preço de você não cuidar da sua saúde é muito alto. Eu estou falando a nível da tua família inteira. Se você não estiver bem, a família inteira recebe, paga o preço de você não estar bem. Então, assim, hoje, a palavra organização, né? Você tem que pegar isso e, de forma organizada, agendar, né? Agende o seu lazer. Procurar para quem você pode delegar alguma função aí que te preenche, ter o seu momento de lazer. Esse momento que você anotou aí na tarefa que eu pedi anteriormente, pode agendar o que você gosta de fazer. Como que você vai fazer? Organização. A partir da organização, né? Você vai pôr na sua agenda. Agendar o seu momento de lazer. Isso é mais importante, gente. Quando você agenda um momento de lazer e você pensa, eu estou fazendo isso para minha família. Estou fazendo isso para ficar bem para o meu filho, para ter energia para cuidar do meu filho. Certo? Então, assim, uma das estratégias é você agendar, reservar na sua agenda um momento que é do seu cafezinho com a tua amiga, ou às vezes você gosta de fazer uma leitura, ler o seu livro preferido, assistir o programa preferido. Dani, eu gosto de ir para o salão fazer a unha que seja,
Não importa qual lazer você não põe, é aquilo que vai te fazer bem, que vai pensar, estou promovendo o meu autocuidado. Isso é o respeito comigo, é o respeito hum, de a partir dele eu vou ter condições de estar melhor com meu filho. Um outro muito importante, gente, reservar tempo para o seu relacionamento. Você que está me assistindo, se é mãe, ou se tem alguém, se não é casado, ou se você tem um namorado, não importa. Se você tem uma pessoa, reserve tempo para estar com essa pessoa também. É muito importante esse lado emocional, né? Se for o pai da criança, que você está casando, melhor ainda. Mas que você tenha tempo para o seu relacionamento, né? Faz parte da vida, a gente. O ser humano ele socializa, então reserve esse tempo. Do mesmo jeito que você agendou uma atividade física, também reservar sempre o teu relacionamento, para que vocês possam conversar, né? Você que é casado, você vai conversar, obviamente, sobre a coerência de vocês. Você entender, ouvir o outro é muito importante, né? A percepção que o outro tem do autismo. No meu começo, meu esposo, ele fugia muito de sentir a dor do diagnóstico. Então, era difícil conversar com ele, assim, de imediato. Depois de um tempo, a gente conseguiu se estabelecer e ele entender que era o transtorno que estava passando e realmente aceitar o diagnóstico, né? Muito difícil, às vezes você recebe o diagnóstico hoje, um aceita e o outro está em negação, e é muito doloroso, de fato. Os avós demoraram a aceitar, depois de muito tempo, os avós aceitaram. Porque era muito difícil para eles saber que o único netinho, no caso do Léo, só tem ele de neto, tanto da minha parte como do meu marido, e era difícil para os avós entender, né, que o único netinho deles é autista, né, porque tudo aquilo que eles sonharam fazer com o Léo ia ter que ser diferente agora, não ia ser impossível realizar, mas a gente ia ter caminhos diferentes para chegar, né, e assim como nós, mães, nós pais, né, de autistas. Quando você está grávida, você imagina que a primeira vez que mãe vai fazer judô, vai ser médico, eu não sei, porque a gente imagina tanta coisa, e aí esse é o diagnóstico, é uma bomba, bum, você tem que desconstruir teu sonho, você tem que deixar de lado, e aí entra um monte de angústia, entra um monte de angústia que a gente pensa, poxa, eu vou partir antes do meu filho, é uma coisa que toda mãe compartilha aqui. Nós vamos morrer pela lei da vida primeiro que nossos filhos, se Deus quiser, né? Mas a gente pensa com quem ele vai ficar e se ele não se desenvolver. Então, esse momento, ele acontece na nossa cabeça, na hora do diagnóstico. E para a gente lidar com ele, a gente precisa criar meios de estar bem para que possamos dar conta de resolver esse autismo que não existia antes, né? E eu vou falar hoje com propriedade. Depois a gente volta a se explicar de novo. A criança se desenvolve, a gente começa, depois que ele está desenvolvido, já volta a sonhar. Hoje eu consigo sonhar de novo, que o Léo, ele pode ser o que ele quiser. Ele se desenvolveu no processo. Ele se desenvolveu dentro do autismo. Então, eu voltei a sonhar, eu voltei a ter essa esperança. E depois de um tempo, né, vivendo o autismo, a gente começa a perceber que os pais atípicos também não podem garantir nada. Que ele vai sonhar que ele vai ser médico, depois não vai ser, né? A gente cria muita projeção em cima das nossas crianças. Nós temos que ajustar nossas expectativas, porque sendo autista ou não, a expectativa é sua. Agora, nesse momento, você recebe um diagnóstico, concentre na tua saúde, e que você possa concentrar na intervenção. Primeiro você, depois você vai ter força de conseguir estimular teu filho, comprar as terapias, participar do processo, aprender sobre o tema do autismo, aprender o que os terapeutas estão fazendo, replicar na sua casa, né? Toda intervenção precoce, ela começa com os pais participando desse processo. Nenhuma intervenção é bem sucedida se você não participar do processo, se você não souber o que está sendo feito.
Se você não puder participar do que está sendo feito, a intervenção por si não é suficiente. Então, hoje, o convite é esse. Você, cuida de você para que possa participar o máximo possível, se beneficiar desses terapias do teu filho. Né? Então, o outro passo é a culpa. Sempre há culpa. Você que é mãe sempre tem a culpa do que a gente carrega a culpa o tempo inteiro, de não ter feito o suficiente, de não estar fazendo, não estar ali o suficiente. Hoje, te convido a libertar-se dessa vida. Aí, se divertir sem culpa. Você precisa fazer, ter o seu momento de lazer sem culpa. Pensar, meu filho, está bem? Né? Hoje, você tem que pensar que hoje você está se divertindo, tendo aquele atividade de lazer, pelo teu filho, fazer sem culpa. Fazer de uma forma que se beneficie para você beneficiar teu filho, né? Não se compare com outros pais. A gente não pode se comparar com, às vezes, com os pais que têm mais recursos de pagar. Vou me comparar com um artista. Não tem como, né, gente? Tem uma rede de apoio que poucas pessoas no Brasil têm. Então, assim, o artista tem lá como pagar por todo o serviço e tem aquele tempo livre para a criança. Tem o tempo livre para se divertir e tem tempo para tudo. Mas nós, meros mortais, nós vamos nos organizar para que possamos ter nosso momento de lazer, ter um momento com nossos filhos e sempre trabalhar isso dentro de você. A gente é sempre bombardeado de falas que acabam nos reprimindo. Por exemplo, depois que eu fui mãe, eu nunca mais saí. Agora não dá, porque eu sou mãe. Pare com isso, gente. Você, antes de ser mãe, você é só um ser humano, com sonhos, com ideais, com vontade de produzir algo que é diferente de ser pai ou mãe. Então, volte para isso, volte para pensar nessas coisas, né, que você gostava antes e dedique um tempo para esse lazer, para que você fique bem. Né? O preço alto, se não cuidar de você, o preço é muito alto. Né? Se você não cuida de você hoje, você tem menos energia para o teu filho. Tem um desgaste emocional muito maior. A gente fica muito desgastado emocionalmente quando não reserva o tempo para lazer, para praticar a atividade física, para encontrar um amigo, para ir num show, para assistir um teatro, enfim. O preço é muito alto quando você não está bem. Porque tudo desmorona. Sua casa precisa de você. E se você não está bem, o resto não vai bem. O preço de não cuidar de você é muito alto, né? A gente tem aí quadros de ansiedade, mais sintomas de ansiedade, tem mais que a depressão. O isolamento do autismo é muito sério. É muito comum ver uma mãe falar, só outra mãe de autista não entende. É isso mesmo. E eu estou aqui, eu também sou mãe de autista. Eu sempre usei essa fala. É muito comum ele falar assim, não. Para me entender realmente, só uma pessoa que passou o que eu passei. Né? Porque ela sabe onde aperta, sabe onde aperta esse pato, como dizem. A gente passa coisas que as mães que não têm filhos autistas não passam. A gente, nossa jornada é muito mais trabalhosa, mas tem mais obstáculos, vamos dizer assim. Então, a gente tem que estar muito mais preparado para enfrentar isso ao longo do caminho. Então, o preço de você não cuidar de você é muito alto. Hoje, o convite é, para que você para um pouco de pensar no autismo, pense um pouco em como cuidar de você. E cuidando de você, você vai ter mais tempo, mais energia, mais saúde, mais disposição do teu filho. Tá? Os pais exaustos, eles não têm energia da continuidade da, da intervenção. Eles não têm energia para brincar. As crianças sempre, quando os pais estão exaustos, o que vai levar só mais estresse, né? Quanto mais exausto, mais estresse,
vai piorando, é uma bola de neve. Hoje, se você não cuide, você vai enfrenando esses, vai só acumulando um cansaço, às vezes dificuldade de você dormir um pouquinho mais naquele dia da semana, na outra vai dormir um pouco mais. Tá tudo bem. Desde que você tire seu descanso, tire esse tempo para cuidar de você, tá certo? E pense nesse bem-estar. Hoje eu quero trazer para você lembrar de quem você é, né? Quais são os seus sonhos, anote eles. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Cuide de você, para você estar bem com seu filho, para que tudo possa fluir naturalmente. A criança vai se desenvolvendo e você vai ficando ali, junto do processo, desenvolvendo sua criança e se cuidando, pensando em algo fluido. Eu não posso focar só em uma coisa e esquecer de outra. Então, se eu ficar totalmente na minha criança e esquecer de mim, em algum momento, não vai ter como sustentar a situação. Então, você é que você consiga sustentar esse processo de estimulação, certo? Eu desejo a você, foi mais, eu acho que vai ser mais curta essa live, né, o tema. Eu desejo que o autismo não roube a leveza do teu dia. Encaminhe para uma mãe que está precisando eh, de mais leveza. Encaminhe para aquela mãe que está precisando se divertir, que está precisando se libertar da culpa de se divertir, está precisando se libertar da culpa de poder deixar a criança com uma rede de apoio, né, no local, uma família, para poder tomar um cafezinho com uma amiga. Encaminhe para aquela mãe que está precisando tirar uns dias, um dia para dormir um pouco mais, para descansar. Sabe? É muito importante que essas mães recebam essa mensagem e possam tirar aquele lazer sem culpa, até porque ele é necessário para que essa estimulação continue fluindo, para que a intervenção da criança esteja caminhando de uma forma progressiva, tá certo? Vou deixar um link também aqui de direcionamento às famílias. Aqui, toda semana, a gente tem alguns horários na agenda para você fazer um diagnóstico de onde você está no percurso do autismo, onde eu acolho você e você vai me trazer algumas informações e eu vou te dar um panorama geral de onde você está no processo do autismo, tá certo? O link fica na bio, participe do meu canal e aguarde a próxima live na quarta-feira que vem. Bom dia a todos.